Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Alberto Chaves para mais um conteúdo para você. Você que vai fazer Enem, você é aluno do ensino médio, você que está atrás de um conteúdo, sei lá. Nós vamos falar aqui de Descartes e o racionalismo. Penso, logo existo. Nós vamos falar aqui o que na verdade, qual a contribuição do René Descartes? Por que ele é chamado de pai do racionalismo moderno? Você quer saber por que ele é chamado de pai do racionalismo moderno? Então, vamos deixar de lorota, gente, e vamos começar a nossa aula justamente com a epígrafe de quem? Logo, de René Descartes, onde ele diz: a única certeza é que duvido, e se duvido eu penso, e se eu penso, logo existo. E esse pensamento aqui, ele vai ser a máxima que vai destacar o pensamento de René Descartes, onde ele diz: cogito ergo sum, penso, logo existo. Por que o René Descartes é considerado o pai do racionalismo moderno? Justamente porque ele procura buscar uma coisa chamada verdade. E toda a ideia de verdade é buscada exclusivamente na razão, desenvolvida através de um método chamado método cartesiano. Em sua obra Discurso do Método, bom lembrar que é um filósofo do iluminismo, na obra Discurso do Método, o René Descartes ele denuncia as culturas como fonte de preconceitos que obstruem nossa capacidade de atingir um conhecimento do mundo. Olha aí, olha como é que é importante isso. Nessa obra Discurso do Método, ele está dizendo que as culturas elas acabam sendo fonte, origem para a construção dos preconceitos. E ele continuando, sublinhando a urgência de um desvio inicial da exterioridade cultural para o interior do indivíduo. Olha que ponto interessante. É interessante notar que ele diz o seguinte, que cada ser humano, na verdade, portanto, em vez de simplesmente aderir às explicações oferecidas pela tradição, cada ser humano ele deve consultar a própria razão para delinear um método seguro para o conhecimento. Então, o René Descartes ele diz que um dos pontos mais importantes para se alcançar o conhecimento é a dúvida. E ele chega a dizer justamente isso, que todo e qualquer ser humano ele deve justamente questionar. Ele deve se questionar justamente para que ele possa ter um método seguro para a construção do seu conhecimento. Ele sobressai-se nessa perspectiva a concepção cartesiana de que todos os seres humanos eles podem atingir o bom senso, isto é, a capacidade racional de conceder ideias claras e distintas, diferenciando verdade da falsidade. Isso não é uma prerrogativa de alguns, estando ao alcance de toda a humanidade. Então, para René Descartes, ele concebe que qualquer indivíduo pode alcançar a verdade, desde que ele trabalhe dentro de um método, desde que ele trabalhe de uma forma racional. E para que isso possa acontecer, ele acabou desenvolvendo o que nós chamamos de método cartesiano. E em que se baseava essas regras do método cartesiano? Primeiro eu vou detalhar, mas eu vou te dizer de uma forma bem simples. O método cartesiano significava o quê? Você quer descobrir uma verdade, você pega um objeto, pega esse objeto, divide em pequenas verdades e depois você junta tudo isso e você vai chegar a uma única verdade. Como assim? Primeiro ponto: não aceitar como verdadeiro o que não é suficientemente conhecido. Ou seja, essa regra ela prescreve um procedimento seguro para se evitar o erro, pois impondo a não aceitação de algo sobre a qual existe a mínima dúvida em relação à sua verdade, evita-se o equívoco de se assumir como certo um conteúdo de conhecimento que na realidade é falso. Então, um dos primeiros pontos para se alcançar a verdade, segundo René Descartes, é não aceitar como verdadeiro o que não é suficientemente conhecido. Então, você acabou de receber a informação, então não aceite ela como uma verdade imediatamente. Infelizmente, hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas elas estão recebendo as informações e elas nem param para questionar os famosos
diversos fake news. Imediatamente vão reproduzindo, vão compartilhando e aquilo ali acaba se tornando uma verdade que não existe. Então o René Descartes diz, a primeira preocupação é não aceitar como verdadeiro o que não é suficientemente conhecido. Então, se você não conhece, então não aceite como verdadeiro, então investigue. Segundo ponto, dividir as dificuldades de um objeto de conhecimento em tantas partes quanto possível. Então, você chegou àquela verdade, você vai dividir em várias coisas. O que mais acontece? Por exemplo, mulher pergunta muito, gente. Então, por exemplo, a mulher, quando ela quer descobrir uma coisa, ela usa o método cartesiano, você nem imagina. Como assim, professor? Por exemplo, ela começa a observar que tá namorando com um cara e ela começa a perceber que ele está chegando atrasado, está chegando com um cheiro diferente, está se comportando diferente. Olha o que ela está fazendo. Ela está pegando esse objeto e está dividindo em vários pedaços. Para quê? Justamente para ela poder descobrir uma verdade. Terceiro ponto. Partir dos objetos mais simples para os mais complexos. Isso aqui é um ponto importante, porque esse percurso assegura o avanço regular do conhecimento, uma vez que a solução de problemas mais complexos é sempre facilitada por conhecimentos desenvolvidos na formulação de respostas às questões mais simples. Vamos pegar novamente e tornar isso mais prático? Tá lá a mulher, ela tá desconfiando, ela foi dividindo, né? Então o que ela foi? Ela dividiu. Primeiro, por que ele tá chegando nesse horário? Segundo, por que ele não tá atendendo o telefone? Ó, ela vai juntando tudo isso, né? Aí ela vai partir do objeto mais simples para o mais complexo. O que significa? Aquilo que é mais fácil responder e aquilo que é mais complicado ela vai investigar com mais profundidade. E aí temos o quarto ponto, que é realizar completas revisões em todas as operações do pensamento. Então, primeiro ponto, vamos juntar tudo isso para que você entenda. Então, como é que funciona o método cartesiano? Quer descobrir a verdade de alguma coisa? Então, primeiro ponto, você não vai aceitar tudo que você recebe de primeira. Não, você recebeu a informação, deixa eu analisar. Depois você vai pegar esse objeto e vai fazer várias perguntas, vai dividir em várias. Depois você vai começar pelos mais simples e depois o mais complexo. Depois você vai revisar tudo isso que você fez e você vai chegar a um resultado que é a verdade, entendeu? Nas investigações criminais se usam muito isso dentro da questão do método cartesiano, ok? Mas o René Descartes, é interessante que na sua obra ele diz que o ser que duvida de todas as coisas talvez não tenha um corpo, mas inegavelmente é um ser que pensa, caracterizando assim o homem como uma substância pensante, o que pressupõe a separação entre mente e corpo, que é intitulado de dualismo entre mente e corpo. Então, uma das coisas que é interessante é que o René Descartes diz que o ser humano, nós somos seres, uma substância pensante. Na sua obra Meditações Metafísicas, o filósofo, na verdade René Descartes, ele apresenta um obstáculo teórico às suas teses, admitindo que os objetos dos sonhos remetem sempre aos seres verdadeiros, nos quais são inspirados como um pintor que compõe as imagens de seu quadro, retratando a seu modo paisagens realmente existentes. Ou seja, sendo assim, ao menos algumas imagens presentes nos sonhos seriam reproduções, ainda que profundamente modificadas de coisas realmente existentes, como os pés, as mãos, cabeça, enfim, os corpos dos seres vivos. O mesmo poderia ser dito, possivelmente com mais segurança, a respeito de elementos indecomponíveis da percepção, como a figura, quantidade, espaço. Em poucas palavras, o Descartes ele não estaciona a sua investigação diante do empecilho por ele mesmo diagnosticado. E em vez de acatar imediatamente a existência da realidade exterior ao pensamento, ele recorre ao expediente com o qual é possível preservar sob suspeição a existência do mundo, que é a hipótese do gênero maligno. O que seria essa hipótese do gênero maligno? Essa hipótese ela considera a existência de um gênio maligno
uma espécie de Deus do mal, que mobiliza seu poder para ludibriar os homens, fazendo-os crer em uma infinidade de coisas que são apenas ilusões por eles provocadas. Olha como isso é forte. De acordo com o recurso ao gênio do mal, portanto, novamente, o conjunto de objetos que circundam a mente humana tem sua realidade posta sob um ponto de interrogação. Então, para René Descartes, ele chega a dizer que tem esse gênio maligno que acaba justamente ludibriando, rindo de nós, introduzindo ilusões. Entendeu? Então daí essa ideia de que devemos usar o racional justamente para fugir dessas ilusões. Por isso que ele diz, ele apresenta o obstáculo teórico às suas teses, admitindo que os objetos dos sonhos remetem sempre aos seres verdadeiros, nos quais são inspirados como um pintor, tal. É isso que ele está colocando. Ele diz que tem essa questão do ser maligno que introduz isso, que tudo isso é uma ilusão. Só que aí vamos entrar aqui numa confusão muito mais louca sobre a natureza humana e a natureza divina. Descartes, ele alcança a certeza sobre a existência de Deus. É tão tal que o René Descartes, ele diz que nós somos fragmentos de Deus. Entendeu? Ele diz que nós somos seres imperfeitos porque somos criação de um ser perfeito. E o René Descartes, ele alcança a certeza sobre a existência de Deus, não mais o gênio maligno de sua hipótese, mas um ser perfeito, autor do universo de todos os seres. Então, ele chega a deixar de lado aquela ideia do pensamento maligno, ou melhor, do ser maligno, e ele passa a ver Deus como um ser perfeito que foi autor do universo e de todos os seres, a partir da ideia clara e distinta do ser humano como eu pensante. Então, René Descartes, ele chega a dizer que ele discute essa ideia da natureza humana, que é uma criação de Deus, e a natureza divina, que é o Criador. A ideia de perfeição, bem como a noção de infinito, origina-se de um ser perfeito e infinito, autor de si mesmo e de todas as coisas. O ser humano é uma substância pensante. Deus é autor de nosso ser. Até porque o René Descartes, ele defende aquela ideia da causa primeira, que para tudo que existe uma causa primeira. Por trás de um livro existe o que, gente? Um autor. Por trás de uma pintura existe o pintor. É muita viagem, gente, é muita viagem. A ideia de perfeição, bem como a noção de infinito, ela origina-se de um ser perfeito e íntimo, autor de si mesmo e de todas as coisas. Deus, cuja existência, portanto, está demonstrada no pensamento humano, olha como isso é forte. Os conceitos matemáticos concorrem completamente para atestar a existência de Deus. Olha como isso é forte. Pois não poderiam advir das experiências oferecidas pelos fenômenos do mundo, tão pouco por sua precisão. Então, por exemplo, no momento que tu tá aí, meu irmão, pensando, tá resolvendo a equação matemática, isso é a comprovação de Deus, porque foi Deus que te deu isso, né? Muito bem, percebo que isso aqui, depois o John Locke vai até rejeitar isso, porque ele tem todo o conhecimento dele baseado em cima do empírico. Que todo conhecimento ele é resultado de experiência. Quanto mais aproximação que eu tenho com o objeto, mais experiência, então mais conhecimento eu tenho. Perceba que aqui não, o René Descartes, ele tem uma visão totalmente diferenciada. E contudo, já que ele fala tudo isso aí, né, que os conceitos matemáticos concorrem completamente para testar a existência de Deus, que são um ponto importante. E ele chega também até a falar o seguinte, que identificado o ser humano como substância, porque ele diz que o ser humano é uma substância pensante, né? É um ser perfeito, e o ser perfeito como uma evidência fornecida pelo pensamento dos homens. Então, existe o ser perfeito, que é o Deus. Deus é o ser perfeito. Então nós somos fragmento de Deus, nós somos a prova de que Deus existe, segundo o René Descartes, né? Ele chega a dizer que a imperfeição humana, contudo, ela suscita outra questão, pois sendo Deus perfeito, é de supor a existência de sua obra do mesmo modo que de um artesão
extremamente competente, esperamos objetos confeccionados com rara perícia. Assim sendo, vistas isoladamente, as limitações do ser humano seriam uma contradição ao fato de a humanidade ser uma criatura divina. Entretanto, o que acontece? O René Descartes ele acaba observando que os seres humanos são uma parte da totalidade da obra divina. Então eu e você somos partes da criação de um ser divino e, consequentemente, cumpre compreendê-los articuladamente ao conjunto da criação, ou seja, compreender os seres vivos, a natureza, o universo, isto é, sua imperfeição explica-se por possivelmente ser uma parcela do conjunto da criação, este sim definido pela perfeição. Então, nós somos seres perfeitos que fazemos parte de todo o universo e isso nos define como criação do perfeito segundo René Descartes, né? E o Descartes ele procura por verdades evidentes, ele atinge a existência do pensamento humano como a sua primeira certeza e consequentemente define o ser humano, repito, como ser pensante. Isto é, a natureza humana consiste em uma mente imaterial, ou seja, eu e você temos uma mente imaterial. É isso que consiste o ser humano, segundo René Descartes. E essa substância que pensa, porque o ser humano para ele é uma substância que pensa, sendo a única certeza que persiste nas investidas iniciais das dúvidas, não necessita de um corpo para existir. Então, para René Descartes, a dúvida é o princípio de tudo, para a construção do conhecimento. E essa mente que pensa, ela não precisa de um corpo para existir. O filósofo ele declara a possibilidade lógica de mentes sem corpo, ou seja, de acordo com a sua tese, demonstra-se racionalmente que a mente não necessita de um suporte físico para existir. Convém reforçar que ele não afirma que realmente existam mentes sem corpos, mas que sobre o aspecto racional, essa hipótese deve ser aceita. Então, ele diz que a nossa mente, ela, por sermos, na verdade, criação de Deus, nós não precisaríamos de corpos, né? Olha que viagem maluca, muito louca do René Descartes, né? E continuando aqui para a gente encerrar essa parte, lá no discurso do método, continuando, Descartes ele vai ilustrar sua concepção de uma natureza humana, observando que caso fossem confeccionadas, por exemplo, máquinas com peças similares aos órgãos dos animais e que reproduzissem com fidelidade suas fisionomias, não teríamos meios de distinguir entre os originais e suas cópias artificiais. Quanto aos seres humanos, ainda que se constate em seus corpos funções vitais comuns a todos os seres vivos, não seria possível construir sua réplica perfeita, por maior que fosse a semelhança obtida. Isso é muito forte porque o René Descartes está dizendo que qualquer máquina que se pretendesse como imitação dos seres humanos, ela não poderia se comunicar plenamente com as palavras ou mesmo por meio de outros sinais, ainda que pudesse, sob determinadas ações de quem a maneja, pronunciar sons programados, não possuiria nenhuma máquina a capacidade de se comunicar de maneira autônoma nas mais diversas situações. O que o René Descartes diria hoje com a ideia da inteligência artificial? Seria um ponto muito evidente, já que ele disse que a máquina jamais poderia se utilizar dos recursos que o ser humano se utiliza. E a inteligência artificial está aí para quebrar esse paradigma descartiano, né? Outro aspecto que eu quero destacar aqui, pela qual se notaria sua diferença em relação aos seres humanos, é que mesmo eventualmente desempenhando tarefas específicas com qualidade superior à da humanidade, a máquina jamais seria capaz de fazer uso universal da razão, porque na realidade sequer seria racional. Então ele chega a fazer uma analogia muito grande que a máquina jamais
o ser humano jamais poderia ser comparado e jamais pode ser comparado com a máquina, por evidenciar que existem funções racionais que uma máquina jamais faria, a não ser o próprio ser humano, entendeu? Olha que coisa fantástica. E segundo Descartes, a impossibilidade de criar uma engrenagem que reproduza artificialmente a essência humana assenta-se no fato de que a máquina, qualquer que seja, qualquer tipo de máquina, o nível de sofisticação, tecnologia, ela não será capaz de pensar e, consequentemente, não será um sujeito do conhecimento. Então, o ser humano, ele é um ser pensante único. Mesmo que se tentasse criar uma máquina, ela jamais conseguiria pensar como o ser humano pensa, né? E aí, mais uma vez, eu penso, e a inteligência artificial, será? Tô só caçando conversa com você, né, gente? Mas tudo bem. O Descartes diz que o conhecimento, ele tem sua... Porque, na verdade, ele diz assim, todo conhecimento, ele tem sua origem no sujeito. Ou seja, a verdade, que é a ideia de conhecimento, ela é assegurada pelo pensamento conduzido corretamente pela mente humana, que, para tanto, deve proceder de acordo com as regras fixadas pelo próprio método cartesiano. Então, para René Descartes, toda forma de conhecimento, só o ser humano pode fazer isso, porque ele é um ser pensante, desde que ele siga as regras do método cartesiano, como a gente mencionou agora há pouco. E, por isso, o próprio Descartes, ele é considerado na história do pensamento filosófico o primeiro filósofo que apresenta o sujeito humano como autor do conhecimento. E ele reconhece que concretamente existimos em um corpo, ou melhor, mais do que isso, mente e corpo existem articuladamente. Isto é, não somos apenas seres pensantes que nos servimos de um corpo. Somos mente e corpos conjugados, substancialmente unidos. Descartes, então, ele ressalta o dualismo e, sobretudo, a natureza humana como a definição de uma substância pensante. O René Descartes, ele reporta-se a um eu metafísico, quer dizer que não se encontra disponível à nossa experiência, uma vez que empiricamente somos sujeitos pensantes profundamente vinculados a corpos. Então, nós somos únicos, segundo René Descartes. Então, todo e qualquer conhecimento, toda e qualquer forma de verdade, ela é alcançada pela razão, dentro daquilo que é proposto pelo método cartesiano. E nós somos justamente a prova da existência de Deus, porque eu e você, nós somos fragmentos da existência de Deus. Então, se existem coisas que estão aqui, e essas coisas são imperfeitas, é porque existe um ser perfeito que foi capaz de criar tudo isso. Por isso que ele diz lá na epígrafe, não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Por isso que o método cartesiano, ele foi construído, não é um método fácil, mas ele é um método que ele foi criado justamente para resolver problemas difíceis, ok? Então, em poucas palavras, penso, logo existe. Então, quando ele diz que penso, logo existe, a razão é a única certeza que garante que o ser humano é um ser racional e que existe e que é capaz do próprio de gerar o próprio conhecimento, desde que siga as regras do método cartesiano, ok? Então, tá dado o recado, queridos. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha para o máximo de pessoas e até a próxima.